Saudade de vocês, né? Mas eu estava numa missão, né? Missão familiar. Ah, graças a Deus. Quando a gente está escalado para pregar, né, a gente fica orando, buscando a Deus, o que Deus quer falar conosco. E eu gosto muito de perceber a realidade, né, o que está acontecendo ao nosso redor. E, por coincidência, semana passada, trabalhando lá na minha clínica, eu escutei uma pessoa da área médica, uma empresária, uma advogada e uma psicóloga. E todas falaram a mesma coisa: eu estou esgotada, estou cansada, estou estressada. Interessante, falei, 4 pessoas? Né? E assim, aí eu falei, Deus, obrigada, porque eu tenho quase o dobro da idade delas e eu não estou cansada. E eu fiquei muito assim, impressionada com isso e, né, senti no meu espírito. Eu quero falar com vocês essa manhã sobre um alerta, né, sobre a cultura do cansaço e a cultura do descanso. Nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis, desafiadores, em todos os aspectos, né? Então, nós estamos vivendo uma verdadeira crise de estresse e de cansaço como sociedade. E como nós estamos aqui para servir a sociedade, nós precisamos estar alertas, né? Precisamos entender o que está acontecendo, as causas, e como nós podemos ajudar as pessoas, né, de maneira intencional. Né? Então, o cenário hoje é extremamente preocupante. A OMS já emitiu um alerta. Né? Então, é cultura. O que é cultura? Cultura é o ambiente onde nós estamos inseridos, e nós temos que prestar atenção nisso, porque você está inserido nessa cultura ocidental, nessa cultura do cansaço, nessa cultura da correria e nessa cultura da pressa. Só que existe uma outra cultura, que é a cultura do reino de Deus. Você pode dizer amém? Existe uma outra cultura, nós somos contra a cultura. Né? Existe uma cultura, nós estamos aí, nós temos que trabalhar, nós estamos inseridos nela, mas nós não somos dela. Eu estou no mundo, mas eu não vivo de acordo com o mundo. Então, esse é um alerta sério. Né? Nós tivemos aqui, há 15 dias atrás, um evento cristão, né, promovido pelo Instituto Raízes, da Raquel e da equipe dela, chamado Cuidando de Quem Cuida. Um alerta muito grande sobre o índice de problemas de estresse no meio cristão, no meio evangélico também, né? Muitos pastores, muitos líderes cansados, estressados, todas as áreas. Né? Então, a cultura está dizendo isso, é chique estar cansado. Você pergunta para uma pessoa hoje assim, como é que você está? Antigamente a gente respondia assim, estou bem. Como é que as pessoas respondem hoje? Estou na luta. Já viu isso? Ai, estou cansado. Né? Tô doido para ter um descanso. Porque virou cultura. Né? Ficou chique. Uma pessoa falou assim para mim esses dias, se eu souber de um profissional que não trabalha de manhã, de tarde, de noite, eu não valorizo ele. Eu falei, então, estou lascada. Mas é a cultura. A cultura é essa, é bonito, é isso. Né? É estar o tempo todo trabalhando, correndo. Atrás de quê? Para quê? E muitas vezes as pessoas nem sabem para o que elas estão trabalhando tanto. Para quê? Qual o propósito? Eu estava orando sobre isso, pensando, eu tenho uma das experiências que mais me marcou nesse campo foi de um empresário que eu atendi alguns anos atrás, um grande empresário. E ele veio por quê? Porque ele estava com um problema sério com os 2 filhos dele. Né? E nós começamos a conversar e tal, e ele falou assim,
eu construí um império, uma fortuna, e perdi meus filhos. Eu não durmo, eu durmo 3 horas por noite, nem remédio me faz dormir. Né? Então, foi interessante que a gente foi passando por um processo, chamamos os filhos, todo aquele trabalho que a gente faz, né? E uma mudança de perspectiva. Então, essa cultura, né, para quem gosta de estudar, tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, está aí na internet, fazendo essa avaliação séria e profunda. Né? Então, uma sociedade, a cultura hoje determina que o importante, que é aceitável, que tem valor, é viver estressado, cansado. Olha aqui, estatísticas da OMS, recente, 2025. Estudos recentes apontam que cerca de 66% dessa geração, chamada de mileniais, relatam níveis moderados ou elevados de burnout, de estresse, traduzindo, bem acima das gerações mais velhas. Então, essa geração está mais cansada ainda. Em 2025, cerca de 82% dos trabalhadores estavam em risco de estresse, indicando um aumento preocupante. 75% dos empregados nos Estados Unidos relatam sintomas de humor deprimido e 74% atribuem isso à instabilidade no trabalho. E aí vai por aí afora. Aí, como é que está no Brasil? Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. O que tem a ver com a igreja? Tudo. Nós somos uma contracultura. Nós temos que ensinar para as pessoas um outro estilo de vida. Então, fala assim, ó, outras fontes estimam que até 40% das pessoas economicamente ativas podem estar afetadas, embora nem todos os casos sejam diagnosticados. Aí nós começamos a ver. De repente, sai na internet assim, morreu, pum, teve um infarto e morreu. Do nada. Do nada. Jovens morrendo com 40 anos, com 38 anos. Pessoas ficando doentes num nível como nós nunca tivemos antes. Isso é um alerta. Né? Olha aqui, no Brasil, o afastamento por estresse no INSS mostra um aumento de 136%. Isso é grave. Até 2023, eram 150 casos por ano. 2024, 2025, mais de 400 a 500 casos de afastamento do trabalho por estresse. Eu estou fora, e você? Então, esse é o cenário, essa é a cultura que nós estamos vivendo hoje. Né? E quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos fazendo uma proposta de uma cultura diferente, nós temos que entender esse contraponto. A cultura do cansaço versus a cultura do descanso. Né? Então, o que significa isso? Então, como eu já falei para vocês, quem quiser aprofundar, o autor do livro chamado A Sociedade do Cansaço, ele fala que a epidemia de transtornos mentais na atualidade está diretamente ligado à estrutura da sociedade do desempenho. Você tem valor por aquilo que você faz. Você tem valor por quanto você trabalha. Você tem valor por quanto você junta. E deixa eu te falar, para quem? Para quê? Esses dias eu falei para um empresário, falei, você está se matando de trabalhar, você não descansa, não dorme e não curte seu dinheiro, seu bobo, você vai deixar o dinheiro para o seu filho gastar em poucos meses. Aí eu falei, é isso mesmo. Está juntando para quê? Para que você trabalha tanto? As pessoas não pensam, a cultura faz isso com as pessoas, a cultura, você vai sendo engolido, daqui a pouco você está falando assim, por que eu trabalho tanto? Por que eu tenho que juntar tanto? Por que eu tenho que desfazer prioridades?
né, que são importantes na vida, que é a vida espiritual, que é a família, que é o casamento, que são nossos filhos. Por quê? Por causa da cultura. Mas a cultura do reino de Deus é outra. E nós temos que viver essa cultura e ensinar e influenciar as pessoas. A cultura diz o seguinte: se você não trabalhar muito, se você não correr, se você não se desgastar, você não vai ter nada. A cultura do reino diz assim: eu vou te abençoar, eu vou fazer o seu pouco crescer, eu vou fazer com que você tenha cresça aquilo que o Samuel falou. Amém, queridos? Nós temos que entender isso, nós temos que entender que nós temos um Deus que nos abençoa, é que a bênção de Deus é que te faz prosperar. Põe isso na sua cabeça, é a bênção de Deus que te faz prosperar, e não o seu trabalho. Trabalhar é importante, mas não é o seu trabalho que te faz prosperar. Se você tiver isso dentro da sua mente, do seu coração, você vai ter que trabalhar muito, muito, muito. E nunca vai ser suficiente. E eu falei para uma dessas pessoas que eu atendi, eu falei: a questão não é o quanto você trabalha, é como você trabalha. A métrica é o seguinte: se você trabalhar, chegar em casa, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir 7 a 8 horas, ok, pode trabalhar o tanto você quiser. Mas qual a outra epidemia que nós temos hoje? Insônia. Gravíssimo, gravíssimo. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu ia te perguntar: quem aqui dorme sem remédio? Ah, amém, glória a Deus. Amém, você está na cultura do reino. Porque hoje as pessoas precisam tomar remédios para dormir e remédios para acordar. E uma dessas pessoas que eu atendi falou assim: eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para acordar, eu tomo remédio para almoçar, eu falei: meu Deus do céu. É a cultura. Isaías 30, verso 15, diz assim: olha que coisa forte. Em vos converterdes e descansardes está a vossa salvação. Em você se converter e sossegar e descansar, algumas versões dizem sossegar, outras dizem descansar, está a vossa salvação. Não é só converter não, amém? É converter e descansar. Fala comigo: converter e descansar. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Mas você não quis. Você escolhe qual cultura você vai viver. A Bíblia, na linguagem atual, diz assim: sua força virá depois que se acalmarem em completa dependência do meu poder. A sua força, amém? A sua força virá por quanto eu trabalho e eu corro e eu faço. Não, a sua força virá depois que você se acalmar. Amém? Você vai se acalmar. A sua força está nessa calma, em completa dependência do meu poder. Então essa é a cultura do reino, que tem que estar funcionando na nossa vida e que nós temos que ensinar para as pessoas. Óbvio que existem outras razões sérias, mas por que você acha que nós estamos tendo que medicar as crianças hoje? Por que as crianças têm TDAH, não sei o quê, todinho, tudo? Por quê? Tod mesmo, tod. Por quê? Por quê? Porque elas estão imersas numa cultura de correria. Não pode brincar, tem que correr, e tem que fazer, tem que ser o melhor. Você não pode errar. Gente, essa semana foi incrível o meu trabalho. Mamãe me contou o seguinte: estou ensinando ela e o marido a terem conversas difíceis e tal. Ai, meu Deus, quase que eu me arrependi. Eles sentaram na mesa.
com o filho, e eles perguntaram para o filho, o que você acha de nós? Ai, meu Deus do céu. Porque eu falei, tenha uma conversa, faça perguntas difíceis. Ele falou assim, vocês nunca me deixaram ser eu. Eu sempre tive que ser o melhor. Eu nunca pude dar trabalho. Ai, verdade. Aí eu falei assim, sinto muito. Por quê? A cultura. A cultura entra dentro da sua casa da maneira que você educa seu filho. Não pode errar. E se tirar uma nota ruim da escola, e daí? Aprende. Ué, e daí, qual o problema? Não, a cultura é, se você errar, você é desqualificado. O Augusto Cury, eu devia ter guardado isso, ele soltou uma frase na internet, eu quase não entro na internet, mas esse dia eu entrei, e ele escreveu assim, a escola está criando crianças e adolescentes estressados. Não fui eu que falei, tá? Eu fiquei feliz, porque foi eu, Augusto Cury. Por quê? Você não pode errar. Você tem que dar conta de tudo. Nós estamos criando uma geração de crianças ansiosas, adolescentes ansiosos. Cuidado com essa cultura dentro da sua casa. A cultura da sua casa é a cultura do reino de Deus. Se errou, eu te perdoo, meu filho. Continuo te amando. Você continua dando valor. Não tem problema se você perder uma nota. Não tem problema se você errar. Essa é a cultura do reino, a cultura da graça. Essa cultura de valorizar as pessoas pelo que elas fazem, pelas notas que elas tiram, está destruindo uma geração inteira. Se você tiver coragem, senta na mesa com seus filhos e pergunta para ele como ele se sente, igual esse casal fez. Se você tiver coragem, você vai ouvir coisas que talvez você nunca imaginou. E eu falei, que bom que ele falou, que agora a gente pode tomar providência. Então essa cultura entrou no casamento, entrou na família. A cultura de que se o homem não funciona de tal maneira, ele não tem valor. Se a mulher não funciona de tal maneira, não tem valor. Gente, pelo amor, onde é que nós vamos parar? Daqui a pouco, ficar casado vai ser vai ser 10% da população, porque eu sou intolerante, você não é bom o suficiente, você não faz o suficiente, você sempre está me devendo, você não faz. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho recebido pessoas que querem separar, sabe por quê? Ah, porque ele não faz isso, não faz aquilo. Ok, e o que ele faz? Ah, faz isso, isso. Não é suficiente? Não. Cuidado, essa cultura entrou dentro da casa, do casamento. Nós estamos cobrando performance dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Sociedade do estresse, do cansaço. Aí, quando precisamos medicar nossos adolescentes, precisamos dar vivance para eles, porque a cabeça não para. Precisamos medicar nossas crianças de 8, 9, 10 anos. Por quê? À toa? Cultura. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, que a igreja, nós possamos viver a cultura do reino de Deus, a cultura da graça, da misericórdia, da compaixão, vivida de forma concreta em nossas vidas, no nosso casamento. Use de misericórdia, de compaixão com seu cônjuge, pelo amor de Deus. Especialmente se ele cair. Cair do telhado, cair da escada. Você está preparado para uma situação dessa? Emocionalmente, espiritualmente? Então a Bíblia fala, nos adverte sobre a cultura
do descanso. Que descanso? O que é descanso? Tem 3 tipos de descanso na Bíblia. Descanso espiritual, descanso da alma e o descanso físico. O descanso espiritual é quando você entende que o seu acesso a Deus não depende das suas habilidades, não depende do que você faz. Isso é o primeiro descanso. De que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. Eu uma vez li, e nunca esqueci, que ficou gravada a imagem na minha cabeça, um pastor falando o seguinte: quando Jesus olha para você, quando Deus olha para você do céu, Ele não te vê, Ele vê o sacrifício do Cordeiro. Que maravilha! Então, por que eu posso orar? Por que eu tenho acesso? E se eu pecar, a Bíblia fala, se alguém pecar, ora, pede perdão, e o sangue te cobre, e você volta a ter comunhão com Deus. Mas a cultura diz assim, não, errou, acabou, você não tem mais valor. Então, nós vamos de entender o descanso espiritual. Segundo, a Bíblia fala do descanso da alma. E achareis descanso para as vossas almas. O descanso é espiritual, o descanso é para a nossa alma. Que significa o quê? Alívio das tensões internas, alívio dos conflitos não resolvidos, da ansiedade, do medo. Né? A alma sobrecarregada, ela é marcada por pensamentos obsessivos. A pessoa não para de pensar. Por quê? Porque não para. O tempo todo tem que estar pensando, tem que estar resolvendo problema. E o terceiro, o descanso físico. Você tem que fazer uma avaliação desses 3 aspectos do descanso na sua vida. Espiritual, o descanso da alma e o descanso físico. O descanso físico, para mim, é resultado desses outros 2 descansos. Quero te falar uma coisa. Não tolere não dormir. Não tolere não descansar. Não é normal. Tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Quando a Bíblia fala assim, em paz me deito, faz o quê? E logo, porque só tu me fazes o quê? Repousar em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono. Descanso. Que revigora. Você acorda no outro dia pronto. Um dos grandes problemas hoje desse estresse é que as pessoas acordam cansadas. Você precisa ir mapeando a sua vida. E outra coisa, muitas vezes você está vivendo em ambientes estressores. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Há um lugar de descanso para você, no secreto. Há um lugar de descanso para você. Tem lugar que você não vai poder ir embora. Você não pode pegar sua malinha e... Não, você tem que aprender. Você tem que aprender a viver numa cultura que é correria e falação e briga e pá. E você vai pensar assim, eu tenho um lugar de descanso. Há um lugar para nós em Deus. Há um lugar interno. Há um lugar para o qual você vai. Quando a vida aperta, quando a pressão vem, quando a crise vem, quando a tristeza vem. O que significa? Vamos explorar um pouquinho, né? Qual o significado da palavra descanso na Bíblia? Descansar na Bíblia significa se apoiar em alguém maior do que você. Eu estou fazendo uma transliteração, tá? Aumentando. Se apoiar em alguém ou em algum lugar, significa assentar. Significa livrar-se da fadiga. Significa ficar tranquilo. Significa repousar.
Depois você vai ticando aí. Livrar-se do que incomoda. Significa dormir, confiar. Tem um lugar que você pode fazer tudo isso. Amém? Você pode sentar. Tem alguém maior do que você para resolver seus problemas. Amém? Tem alguém que sabe, tem alguém que anda além do tempo, que sabe todas as coisas, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Existe um Deus que é maior do que nós. E tem 3 palavras na Bíblia mais profundas sobre descanso. Uma é Shabá, a mais conhecida, o sábado. O princípio do sábado nasceu em Gênesis capítulo 2, verso 2. Você já pensou por que você acha que Deus precisava descansar? Não, quando Deus introduziu o conceito do Shabá, apontando para quem seria um dia o nosso descanso, Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus estava anunciando, eu tenho um descanso para vocês. Então, o primeiro é Shabá. O Shabá significa descanso, parada. Você para de fazer qualquer trabalho, esse é o seu descanso. Quando você tira algumas horas, você tira um dia. E outra coisa, não existe mais a ideia de que tem que ser no sábado ou no domingo. Pode ser na segunda. Pode ser na terça. A questão é, você tem um lugar, um tempo, um Shabá? Por que até hoje os ortodoxos judeus param de trabalhar na sexta-feira à noite, depois de uma grande refeição, de um jantar em família, e só vão comer no outro dia à noite? É isso, né? Se eu tiver, é isso? Porque eles estão anunciando o Messias. A essência do relacionamento de Deus conosco é Jesus Cristo. E tem uma outra palavra em Isaías 28:12 que diz assim: ao qual ele diz, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Essa palavra é diferente de Shabá. Shabá é literalmente uma parada de trabalho. Essa palavra é menuká, que no hebraico significa um lugar de sossego tranquilo, silencioso, um lugar de consolo. Significa acalmar, descansar a sua mente. Então, Shabá, muita gente faz o Shabá, mas não faz o menuká. Quantas pessoas você escuta hoje dizendo, mas vou tirar férias, não adianta eu tirar férias. Eu não descanso. Cansei de ouvir isso. Pessoas que pagam pacotes de viagem, que vão para... Mas elas não descansam, não desligam. Por quê? Porque não conhecem esse descanso interno. E o pior que nós estamos vendo hoje é que as pessoas que vivem na cultura desse mundo, dessa sociedade, elas estão ficando irritadas, nervosas, elas gritam, elas brigam. Por quê? Porque já está como diz o goiano, não sei se vocês entendem essa palavra, já supitou. Como é que vocês falam isso aqui no Rio? Transbordou. Traduzindo, já transbordou, as pessoas estão transbordando. Se você não cuidar de você, escuta isso que eu vou te falar. Um dia você vai se perceber gritando com seus filhos, ou com o cachorro. Aí você fala assim, mas o que aconteceu? A criança só passou correndo na sua frente. Quando você está estressado, uma gotinha, cai no copo e você grita. Isso é sério, gente. Isso é sério. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Né? Então, essa palavra se refere a essa habilidade. Outra coisa que é interessante, quero falar para você. Descansar é algo que se aprende. Você não vai fazer isso automaticamente. Você vai ter que intencionalmente
treinar sua mente, treinar seu coração, treinar uma mudança de mentalidade. Eu nem vou tocar hoje, que eu já falei isso várias vezes, eu nem vou hoje tocar nas consequências na saúde física que nós temos hoje na vida das pessoas. Tem um médico americano que escreveu um livro e ele disse o seguinte: eu recebo na minha clínica pessoas com doenças graves e depois que elas ficam aqui, ele interna as pessoas, porque ele descobriu algo fantástico. Sabe o que ele falou? Tem muita gente que está precisando só descansar. Aí ele interna a pessoa, fica lá uma semana e ele vai conversando, aí deixando a pessoa abrir. Aí ele falou que ele vai percebendo que aquelas pessoas que se quebraram, que estão com algum sintoma grave, ou tiveram um infarto, ou um câncer, ou um AVC, na verdade, ele fala isso, estavam cansadas. E elas ficam lá e elas vão se recuperando. Por quê? Porque elas descansam. Olha onde nós estamos chegando. Tem que internar as pessoas no hospital para elas descansarem. E já tem um movimento sério no Brasil hoje de que as empresas, a partir de agora, vão ser obrigadas a oferecer aos seus funcionários psicólogos e cuidado de saúde mental, porque o gasto, só esse ano já foi 1,2 bilhão de gastos da saúde pública com estresse. Então, talvez até no início, para você se acostumar, crie um espaço lá na sua casa, nem que seja um sofá, e fala: esse é o meu lugar de descanso, vou sentar aqui. Senta 5 minutos, 10 minutos. Mas fala assim: agora eu vou parar. Desliga seu telefone, se você conseguir. E senta lá. E faz o quê? Nada. Vou ler? Nada. Vou assistir? Nada. Quero ver se você dá conta. 5 minutos sem fazer nada. E se alguém chegar, o que você está fazendo aí? Nada. Aí alguém vai falar assim: tu está doida? Olha o tanto de coisa para fazer, sem fazer nada. Essa voz que eu usei agora era a voz da minha mãe. Eu e minha irmã sempre conversamos assim. Minha mãe sempre foi muito... Trabalhava. Quando chegava domingo, a gente pensava que a gente ia poder dormir até mais tarde. Ela chegava no quarto e abria a janela e falava assim: eu vou levantar. Meu Deus, mãe, é domingo. O que tem? Do dia de trabalho do mesmo jeito. Cultura. Né? Então, assim, que boa notícia eu quero te dar essa manhã. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o sábado. Ele veio para isso, para nos dar um descanso espiritual e nos dar um descanso na alma, sarar nossas dores, consolar nossos lutos, acalmar nossas ansiedades. E quando nós falamos de descanso da alma, né, o Salmo 42, 5 fala assim: por que você está cansada, ó minha alma? Uma versão em inglês fala assim, não é abatida: por que você está cansada, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, descansa em Deus. Então, o cansaço da alma, ele vai além do esgotamento físico ou mental. É uma fadiga profunda. Primeiro, as pessoas ficam cansadas, começam a dormir menos, começam a ficar irritadas. Isso é um alerta para você. Depois, quando o seu corpo ultrapassar todos os limites de suportar, ele vai se quebrar.
E aí eu lamento te informar isso. A doença vai ser a única forma de te parar. Ou você para, ou a vida te para. Ou você faz o Shabá, ou você entra na cultura do descanso e aprende a descansar. Aprende a descansar. Deixa eu te falar, às vezes até... ninguém hoje pode ficar sem trabalhar, óbvio, mas se você... A cada 1 hora, eu faço isso, a cada 1 hora, você tira 5 minutos para dar uma respirada, para dar uma caminhadinha, intencionalmente, entre um atendimento e outro, no meu trabalho, eu faço isso. 5 minutos, eu levanto, tomo uma água, respiro, acalmo. Então, você vai criando formas de se acalmar. Porque depois que vai ultrapassando esse limite, o que vai começar a acontecer? Quando a pessoa chega no nível perigoso, ela vai começar a ter sensação constante de vazio. Sabe o que tem me chocado? Escutar histórias de pessoas que trabalharam uma vida inteira e que chegaram no auge. Eu estou com pessoas assim na minha clínica, chegaram no auge do sucesso, na carreira, no dinheiro. Sabe qual a queixa delas? Doutora, por que eu sinto esse vazio interior? Depois vem a perda do entusiasmo. Aquela alegria que você tinha para servir a Deus, que você tinha para estar no seu casamento, para estar fazendo o seu trabalho, começa a diminuir. As pessoas começam a viver no piloto automático. Faz tudo no automático. Um sinal que você está vivendo no automático é que você esquece aquilo que você ia fazer. Eu ia fazer, o que foi que eu ia fazer? E esqueci. Sorte sua que você tem o alarme do celular. Eu esqueci de tomar o remédio. Claro que você esqueceu. Está sobrecarregado. E não é Alzheimer, não precisa ficar preocupado, não, tá? Nada disso. Cansaço, estresse, acúmulo. Aí vai piorando, falta de esperança. Sensação de solidão. Aí daqui a pouco, a pessoa começa a ter apatia emocional. Insônia, irritabilidade e, no fim da história, uma doença física. É para isso que o burnout... O que todo mundo está falando hoje é o seguinte: nós nunca tivemos tantas ferramentas médicas, tantos medicamentos bons, e nunca tivemos tanta gente doente. Tem um outro livro que é muito interessante para quem gosta de estudar, que se chama O Mito do Normal, onde um médico canadense diz o seguinte: nós normalizamos ser doentes, nós normalizamos as pessoas não terem saúde, nem mental e nem física. Ele diz, não é normal, o normal é saúde. Amém, queridos? O normal é saúde, é paz, é vida com Deus, é tranquilidade, é saúde. Então, essa sociedade, essa cultura criou um mito, o normal. Não, eu tomo um remedinho aqui, outro ali, não é normal. Existe um lugar de descanso para você. Jesus é o seu sábado. Olha que coisa interessante. As duas palavras de Mateus 11, 28, no grego, conta muito para a gente sobre isso. O pessoal do louvor pode vir.
Quando fala assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Cansado aqui é kopos, que significa exaustão física e emocional, causada por um esforço intenso. No grego é isso. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Cansado e sobrecansado. Você já cansou e já está mais do que cansado. E eu lhes darei descanso. Em seguida ele fala assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. A metáfora aqui é que o jugo é aquele pedaço de madeira que se usa em cima do boi, né? Vocês sabem, uma canga. Olha que interessante, ele fala o seguinte: não é mais para você andar sozinho. Coloca em cima de mim e em cima dos seus ombros. Então, quando você for trabalhar, não trabalhe sozinho. O significado aqui, olha, achei maravilhoso isso aqui. O jugo era colocado sobre os dois. Isso significa que não é mais você trabalhando sozinho, querido. Toda vez que você for trabalhar agora, pensa assim: eu não estou sozinho, tem alguém comigo, Deus está comigo, Ele vai me dar sabedoria. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você for trabalhar, põe a mão na sua cabeça e fala: eu recebo sabedoria do alto, eu recebo inteligência do alto, porque Jesus tem tudo isso para você. Se você tem um problema, um impasse, ora. Então, o descanso que Jesus fala, não é descanso do trabalho, é descanso no trabalho. A palavra no grego para descanso aqui é anapausin, significa paz enquanto se faz o que precisa ser feito. Paz, tranquilidade, enquanto você trabalha. Paz, tranquilidade, enquanto você faz tudo que você tem que fazer. Não precisa mudar nada, continue trabalhando muito. O reino de Deus precisa de você trabalhando para você investir no reino de Deus. Mas é a maneira que você trabalha. E eu estou fazendo um alerta para vocês. A cultura está entrando nos casamentos, na cobrança. Nada é bom o suficiente, ninguém é bom o suficiente. E porque a cultura, ela invade a mente, o coração, sem que a gente perceba, sem que a gente questione. É normal. É normal estar o tempo todo cobrando das pessoas. É normal estar insatisfeito com filhos, com marido, com esposa, com seus líderes, com a igreja. Meu Deus! E sabe outra coisa? O cansaço leva as pessoas a ficarem cínicas. Confie em ninguém. Ninguém é bom. Eu escutei isso e fiquei chocada de várias pessoas. Ninguém é bom o suficiente. Tem hora que eu fico calada, mas minha vontade é falar: e você é boa? Você é boa para as pessoas ao seu redor? Você já perguntou? Então, essa é a cultura. Mas a cultura do reino é: você errou, eu te perdoo. Você não fez na hora, tem uma segunda oportunidade. Que nós possamos trazer a cultura do reino para os nossos casamentos, os nossos filhos. Nossos filhos precisam ser treinados, educados, sim, mas eles precisam ser amados, ouvidos, respeitados.
no ritmo deles. Uma coisa que é interessante, que essa palavra napausim também, ela significa um ritmo. Vamos trabalhar no ritmo do reino de Deus. O ritmo de Jesus é sustentável e libertador. E eu quero terminar lendo com você. Se você não lembrar de nada que eu falei, lembra duas coisas. Jesus é o seu sábado. E existe um lugar de descanso para você. Então você precisa ir para lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita, aquele que mora. Onde você mora? Aquele que habita na presença. Descansa. Descansa. Ora mais, ora pelo seu trabalho, pelos seus negócios. A bênção de Deus é que vai te fazer prosperar. Traz essa verdade para a sua vida. A bênção de Deus te faz prosperar muito mais do que você trabalhar feito um louco e destruir seus relacionamentos. Eu aprendi uma coisa que eu vou te ensinar. Nunca falei isso. Não tive coragem. Mas eu li um livro sobre bênção. Ele fala assim: a primeira pessoa que você tem que abençoar no seu dia é você. Então eu acordo de manhã e falo: te abençoo, Ana. Tudo que você fizer vai dar certo. Não ora mais assim: Deus me abençoe. Até porque Deus já te abençoou. E esse pastor fala o seguinte: abençoe sua vida. E depois você abençoa as outras pessoas. Depois eu começo, aí eu abençoo o Francisco, as meninas, abençoo a igreja, e vou abençoar. Porque é a bênção de Deus que te faz prosperar. É a bênção de Deus que abre portas. Que nós realmente possamos viver essa verdade como cultura, estilo de vida. Que nós possamos morar no esconderijo do Altíssimo. Mesmo quando nós estivermos passando por tribulações, por situações dolorosas e difíceis. Quando Francisco sofreu um acidente, durante um mês, todos os dias, eu falava: eu vou para o meu lugar de descanso. Descanso. Preste bem atenção na maneira que você tem reagido, falado com seu marido, com seus filhos, com seus empregados, com as pessoas que estão ao seu redor. Isso fala. Isso mostra o nível de estresse que você está. Ai, que falta de paciência. Mansidão. E eu quero te assegurar uma coisa: o Deus que você serve vai fazer um trabalho melhor do que você, nos seus negócios, na sua empresa, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé só um minutinho, vamos orar. Vamos orar, vamos realmente, né? Aquele que habita. Fecha seus olhos e declara assim: é lá que eu moro, no esconderijo do Altíssimo. Ah, Senhor, nós oramos esta manhã. Que o Senhor nos ajude, enquanto nós vivemos nesse mundo, nessa sociedade,
essa sociedade do cansaço, do estresse, das cobranças. Tantas pessoas ao nosso redor sofrendo. Que privilégio, Senhor. Jesus, Tu és o nosso sábado. Obrigada porque nós temos acesso ao esconderijo do Altíssimo. Obrigada porque a nossa alma pode descansar. E obrigado, Senhor, porque nós podemos dormir. Espírito Santo, nós oramos esta manhã. Abre a nossa mente. Que nós possamos viver a cultura do reino, do descanso, da paz. E possamos influenciar as pessoas com quem nós convivemos. Ah, meu Deus. As pessoas, muitas sofrendo, depois de terem corrido uma vida inteira para acumular diplomas, para acumular riquezas, e estão quebradas por dentro. Nós escolhemos, Senhor. Põe a mão no seu coração. Ministra agora seu coração. Descanso, serenidade, paz. O reino de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. Um descanso profundo na sua alma. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso descanso, Tu és o nosso sábado. Amém, amém, queridos, Deus abençoe. E se eu passar pelo vale, canta com a gente. Acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é Fala com fé, fala assim. Em Teus braços Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, aquele que me guarda. me guarda. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É lugar seguro. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso só, igreja, em uma só voz. Em teus braços é meu descanso. Amém, amém, amém. Podemos sentar um minuto? Um minuto, um minuto, um minuto. Aleluia. Então, alguns anos atrás eu me formei em geologia e saí do Rio de Janeiro, fui morar fora, morei em muitos lugares, até chegar em Goiânia, onde eu conheci a igreja, que começava lá, que não era a igreja comunidade, era a igreja dos meninos, né? Porque só tinha garoto na igreja. E lá eu tive uma experiência com Deus muito forte, e essa experiência com Deus me levou a me envolver muito forte com a igreja. Contando uma história longa em um minuto, de lá a igreja cresceu, e naquela época o bispo Rodovalho recebeu um desafio para ir para Brasília. Largou Goiânia e foi para Brasília. Num momento assim incrível, que nós não tínhamos nada em Brasília, nem conhecido, nós nem éramos conhecidos em Brasília. E aí começou tudo em Brasília. E em determinado momento eu me senti desafiado a sair e voltar para o Rio de Janeiro e começar uma igreja aqui. E quando eu vejo, passado alguns anos, né, Thelma? Alguns anos. E tantas pessoas nos conhecem, Sara Nossa Terra, porque você passa em vários bairros, você encontra lá uma plaquinha, Sara Nossa Terra. Nós estamos em Cabo Frio, nós estamos em Rio das Ostras, nós estamos em Friburgo, nós estamos em Petrópolis, nós estamos em Angra. Angra nós temos 3, 4 igrejas lá. E tudo saiu dessa igreja daqui. Essa igreja foi a mãe, essa igreja foi a maternidade, né? Onde saíram igrejas. E olha, deixa eu falar uma coisa, tem igrejas que estão começando que eu nem conheço os pastores. Quem conhece são os pastores que nós enviamos. Então, essa é uma grande alegria isso. Porque quando Deus falou para Abraão, Deus falou assim: Abraão, em ti serão abençoadas as famílias da terra. Abraão, você vai ser uma grande nação. Imagina, Abraão, você vai ser uma grande nação. Então, você nasceu não só para ser abençoado, mas para ser um abençoador. Faz parte do teu chamado, ser um abençoador. Então, quando você chegar lá no céu, pessoas vão te cumprimentar, que você nem conhece, e vão dizer assim: sabe por que eu estou aqui? Porque você investiu no reino de Deus. Porque você investiu no reino de Deus. Eu estou aqui por sua causa. Uma vez eu estava em Brasília, fiquei em Brasília vários dias, voltei cansado, chateado, aborrecido, e estava no aeroporto, e naquela época a secretária falou assim: olha, o motorista tá aí e vai pegar o senhor. Eu falei, tá bom. Eu estava sem carro, e o motorista não aparece. Era o Joel naquela época, pastor Joel. Aí eu liguei para ela, falei: olha, estou aqui há meia hora, cadê o motorista? Cadê o Joel? Aí eu descobri que eu estava no Galeão, o Joel foi para o Santos Dumont.
Aí eu falei para ela, fala para ele que não precisa. Aí ela falou, não, ele está falando questão, ele está chateado, ele está falando questão de... Ele falou assim, fala para ele não vir, porque ele está correndo risco de vida. Eu vou trucidar esse cara. Eu estava muito cansado, muito cansado. Aí chegou uma senhora perto de mim. Senhora, o senhor me conhece? Não. Desculpa, mas não te conheço. Ah, eu sou da igreja. Eu sou da igreja lá de Friburgo. A minha família toda está na igreja. A família toda, todos os meus filhos estão na igreja. É mesmo? É. Nós conhecemos Jesus através da igreja, Sara Nossa Terra. Que legal. Você entende isso? Você entende que tudo que nós fazemos aqui repercute para a eternidade. E que tudo que nós fazemos aqui faz com que você seja um abençoador. Abençoador. Eu não posso passar a minha vida inteira sendo abençoado apenas, mas eu sou chamado para ser um abençoador. Porque eu, sendo um abençoador, eu cumpro propósito. Eu cumpro o propósito da minha vida. Nós estamos numa campanha chamando Avançando por Amor. Para quê? Para aumentar essa igreja, aumentar. Porque nós estamos precisando de mais salas, mais espaço. Precisamos avançar. E essa campanha fala disso. E a alegria... Eu vou pedir a vocês uma coisa, olha só. Aqui, que a gente dê, assim, uma grande salva de palmas. Só um minutinho. Por quê? De alegria. De alegria que quando eu recebo os relatórios das igrejas, eu falo assim, caramba, valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício. Valeu a pena todo o sacrifício. Valeu a pena a gente ter deixado raízes que nós construímos lá. Mas valeu a pena. Valeu a pena essa igreja, valeu a pena cada um, valeu a pena cada célula, valeu cada líder, cada pastor, cada pessoa que foi lá e dizimou e ofertou, valeu a pena. Quando eu dizer 1, 2, 3, você dá uma salva de palmas bem alta, de alegria, de louvor, de satisfação. Isso é uma grande notícia, está valendo a pena. 1, 2, 3. Aleluia! Aleluia! Está valendo a pena, papai. Está valendo a pena. Essa campanha, porque o amor não nos deixa parados. Continua. Olha só. Olha só. Ontem ainda teve a reunião do pessoal da tribo de Judá, essa tribo maravilhosa. E nós tivemos aí, já estamos aprontando melhorando o nosso auditório, que vai ser extremamente usado, já está sendo usado bastante. Vamos lá, pode passar. Olha lá, já está no nível, internacional de tecnologia, tá bom? Temos 300 cotas de 1.000. Essas cotas, você pode dar 2, 3, 4, 5, 10. Né? Por exemplo, o pastor Antônio, ele vai dar 10 cotas de 1.000. Ele fala assim, pô, mas 1.000 é muito pouco, 10 cotas de 1.000, amém, Antônio? Você 10, a Silvana 10, amém? Isso aqui é bom, isso aqui é coração. Vamos lá, mais. Posição no dia 29/6, nós temos 54%, 54,55% dos 300.000, já temos a metade. Uma salva de palmas para você, para você. Para você, para você. Próximo slide. Tem próximo slide? Esse é o nosso Pix. Eu sei que muita gente gosta de fazer isso por Pix. Eu quero fazer uma oração com você agora. Tudo que nós fazemos aqui repercute para a eternidade. Se o que você está fazendo não repercute para a eternidade, se o que você está gastando a sua vida não repercute para a eternidade, cuidado, pensa bem, pensa naquilo que você está fazendo, porque o mais importante é aquilo que você está fazendo que repercute para a eternidade. Nós estamos com, essa semana estamos terminando a sala do podcast, ainda não fizemos a viga, porque a viga é para depois, temos toda a documentação que nós temos que atualizar, e temos várias coisas para fazer aqui na igreja, para ampliar, porque nós temos
mais pessoas, graças a Deus por isso, e mais pessoas ocupam espaço, mais pessoas precisam de estrutura. Isso é natural, isso é uma coisa natural, precisa ser feita. E nós não vamos deixar de fazer, nós temos que avançar em nome de Jesus. Posso orar com você? Tem mais algum slide, amigo? Não, né? O grupo pro WhatsApp. Então tem Pix, tem QR Code. Que privilégio. E quem precisar do envelope, pega aqui o envelope, porque você leva para sua casa, ora sobre isso e fala assim, esse mês agora, eu vou dar uma oferta exponencial, eu vou dar uma oferta por amor, porque nós precisamos fechar esse capítulo da nossa vida aqui, que é a nossa ampliação. Posso orar com você? Eu vou orar por uma coisa, milagre. Quem aqui quer receber um milagre financeiro? Quem aqui quer receber um milagre financeiro? Uma porta financeira, alguma coisa extraordinária? Quem? Amém, amém. Pai, o Senhor viu que muitos não levantaram o braço, Senhor. E eu peço então, porque Tu és Pai, Tu és cheio da graça, que toda a bênção que ia para eles, vem para mim, Senhor. Em nome de Jesus. Fica tranquilo que nós vamos investir na sua obra, mas vem para mim a bênção, porque o Senhor é o Deus da bênção do milagre. Eu tenho certeza que o Senhor tem um milagre para cada um de nós. Já que eles não querem, eu quero. Amém? Eu quero. Pai, obrigado, Pai. A gente olha o mapa do estado do Rio, a gente vê igreja em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. A gente vê igreja em Angra dos Reis, a gente vê igreja de Resende, Vassouras. A gente vê igreja em Cabo Frio. A gente vê igreja em tantos lugares, Niterói, São Gonçalo. Obrigado, Senhor. Obrigado que nasceu disso aqui. Nasceu daqui dessas pessoas. Obrigado, Pai, pela bênção. Obrigado porque essas pessoas são abençoadas e são abençoadoras. Nós abençoamos. Nós somos o que somos, temos o que temos, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é que nos guarda e nos protege. Obrigado, Pai, eu te agradeço. E, Senhor, cada semente colocada nessa campanha voltará 10, 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. E o Senhor tem uma promessa: e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Obrigado, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Se você quiser trazer o seu envelope, está ali o nosso pessoal. Eu vou fazer uma oração agora. Coloca o nosso Pix, por favor. Coloca o nosso Pix. Ok. Amém. E é importante você, se você falar, pastor, agora eu quero decidir, leva o envelope, pega o envelope vermelho, vai para casa, ora. Amém. Faz uma prova de fé com Deus. Fala assim, Senhor, eu quero. Quantas vezes eu fiz isso? Pai, eu não tenho para dar, mas eu quero dar, Senhor. Abre uma porta, abre uma oportunidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado. Esse ano, fala assim para a pessoa que está ao seu lado. Esse ano, eu vou ser o maior dizimista da igreja. Deus vai abrir tantas portas, tantas janelas para a minha vida. Olha só, gente, olha só. Peraí, Tiagão, aguenta a mão. Olha só, preste atenção. Nós vamos fazer tudo de novo. Por quê? Porque teve gente que não falou isso. Quando eu vou ser o maior dizimista, o cara olha para o outro. Gente, abre a mente. Mente milionária. Abre a mente. Porque se você vai ser dizimista, o maior, é porque você vai ganhar. Abraão falou para Deus, eu quero ser o dizimista. Claro. Ele fica com 9, Deus fica com 1. Imagina. Vamos lá? Vamos embora então? Bora. Olha para a pessoa que está ao seu lado.
e diz para ela assim, com fé, principalmente os homens, homem, Deus tem misericórdia dos homens. Olha assim, meu bem, esse ano eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Amém, glória a Deus. Amém. Agora vem a segunda parte. Tem a segunda parte. Você olha para o céu assim e fala assim, é contigo agora. É com o Senhor agora. É o Senhor que vai derramar. É o Senhor que vai abrir. É contigo. Amém? Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esse instante. Nós vamos atingir esses 300 mil. E se Deus quiser, se o Senhor quer, nós temos certeza que vamos alcançar esse alvo. Ainda no mês de julho, bênçãos acontecerão. Milagres acontecerão. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que a graça, preste atenção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, amor, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Por quê? Paz é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto, você está escondido debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família, ora pelos seus filhos. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém, amém, amém.